Fala, torcedor do Verdão ligado aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias pra gente acompanhar e reagir juntos com novidades e informações exclusivas do Palmeiras. Antes de tudo, só peço que você deixe o like, se inscreva no canal e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho pra você, torcedor palmeirense. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar aqui as novidades do nosso Verdão. Olha só essa notícia, hein? Abel na mira do futebol inglês. O Fulham estaria interessado no treinador do Palmeiras. De acordo com a imprensa londrina, o Abel seria um dos nomes cotados para assumir a vaga do Marco Silva, que foi para o Benfica para o lugar do Mourinho. Nós conversamos com o integrante da diretoria do clube, que afirmou que até agora não chegou nenhuma proposta, não chegou nada ao Palmeiras. Se chegou alguma coisa, foi diretamente para o staff do Abel. O Abel Ferreira tem contrato até dezembro de 2027. A presidente Leila Pereira já declarou, ela já garantiu que o Abel fica até o fim do mandato dela. E recentemente, em entrevistas, o Abel também já declarou que pretende cumprir o contrato dele, já que ele é um treinador de projetos. Mas olha só, pessoal, é bom lembrar que o contrato do Abel não tem multa rescisória, ou seja, se algum clube quiser tirá-lo do Palmeiras, não paga nada. E se ele também quiser sair por vontade própria, também não tem que pagar nada ao Verdão, Michele. Puxa vida, será? Chega essa época de férias, essa época de meio do ano, aí começa o zum em torno do técnico Abel Ferreira. Será que ele sairia do Palmeiras? Eu não acredito nisso. Se fosse para ir para a Premier League, eu creio que sim. Agora, o Fulham não fez uma brilhante temporada. Ir lá para passar luta também e não lutar para ganhar alguma coisa, eu creio que o Abel não está nem pensando nisso. Olha. Você acha que ele está pensando nisso? Ele quase foi para a Arábia? Não, a Arábia ali ele já sabia. Mas uma Premier League com o Fulham é lutar para não ser rebaixado. É lutar para não ser rebaixado, mas vamos lá. O Fulham ficou em 11º no último campeonato inglês, na Premier League. Você pegar um time de meio de tabela na Premier League, você concorda comigo que hoje talvez seja o teto do Abel Ferreira? Porque não vai vir o Real Madrid atrás do Abel Ferreira. Concorda comigo? Não, sim. Não vai vir o Real Madrid, não vai vir o Barcelona, não vai vir o Bayern de Munique. Esses times não vão vir atrás do Abel Ferreira. Sim. Ele tem o sonho de treinar um grande time do setor europeu. Já disse que tem. O Fulham não seria uma porta para ele? Não seria uma oportunidade? Opa, vou pegar um time de meio de tabela da principal liga do planeta. Daqui eu consigo galgar para uma coisa grande. Para um Barcelona, para um Real Madrid, para um Manchester City, para sei lá. Dali ele consegue. Do Palmeiras ele não vai para o City. Não, isso não. Então assim, como plano de carreira que ele disse que tem, eu acho que pode ser um caminho. Eu duvido que ele não vai estudar, que ele não vai parar para pensar. Então, mas um Tottenham para mim seria um nome bem melhor do que um Fulham. O Tottenham hoje está em outro nível. Bom, vamos fazer contato direto com o repórter Alexandre Silvestre, que traz para nós a atualização. Então, a mim, um pitaquinho de palestra, né, de Palmeiras, porque o semestre fechou de forma positiva. Líder do Campeonato Brasileiro, 3-0 nos Mengo lá, no Flamengo, e classificado nas duas Copas, além de ter levantado o título do estadual, chamado Diplomão. Me conta, Yamin, faz um breve relato com aquela categoria de sempre. Ô Massa, sobre Fulham, só dizer que hoje em dia o mercado, né? O mercado brasileiro está bem competitivo. O Palmeiras consegue pagar mais do que o Fulham, mas o Abel poderia perguntar para o Arias se é uma boa ir jogar ou treinar no futebol inglês num time que não consegue oferecer quase nada de competitividade. Acho roubado em qualquer circunstância hoje alguém sair de um Palmeiras, de um Flamengo, para ir para o Fulham. Acho baixo astral, inclusive. Então, tirar qualquer possibilidade disso. Eu acho que o Palmeiras conseguiu mais resultados do que boas, ótimas atuações. O momento alto desse primeiro semestre reside no fato de que o Palmeiras contra times do G6, contra os seus maiores rivais da cidade e contra o Flamengo no Maracanã, deu alguma resposta, né? O Palmeiras conseguiu fazer jogos consistentes contra essas equipes que em outros anos, né, a gente já passou recentemente por anos em que o Palmeiras tinha um problema contra os seus maiores rivais.
E já há algum tempo, contra o G6, o Palmeiras é criticado por não conseguir resultados. Para juntar com Copa do Mundo, Massa, dos jogadores que vão participar da Copa, nos últimos 12 meses, sabe quem foi o jogador que mais minutos esteve em campo? Gustavo Gomes. Ele é, de todos os jogadores da Copa do Mundo, aquele que mais atuou nos últimos 12 meses. Isso porque o Palmeiras, primeiro, não tem gerado pouco elenco. O elenco é curto. E dois, principalmente na defesa, o elenco é curto. Essa estatística envolvendo o Gustavo Gomes é um indicativo de que o Palmeiras conseguiu o que conseguiu ao custo de usar o seu elenco titular, o seu time principal, mais do que era o recomendável, né? Talvez o Palmeiras um pouquinho mais descansado, se o Palmeiras conseguisse girar o elenco um pouco mais, poderia ter 1 ou 2 pontos a mais, aí poderia ter achado em algum jogo que empatou ou perdeu, alguma coisa um pouco melhor. Seja como for, me parece, Massa, um semestre positivo. Eu acho que a gente vive num futebol, num ambiente em que ninguém acredita em juiz, ninguém acredita em comentarista, em jornalista, ninguém acredita em técnico, todo mundo acha que o adversário está de sacanagem e está tudo sempre ruim, ou tudo sempre muito perto de estar ruim. O Palmeiras, depois de muitos anos, não fica em primeiro na Libertadores, vai decidir as oitavas de final como visitante, e eu acho que o Palmeiras merece ser perdoado por isso, depois de, faz 50 anos que o Palmeiras faz uma das 3 melhores campanhas da Libertadores. Que uma vez tenha dado errado, acho que o Palmeiras merece esse perdão, porque continua muito bem no Campeonato Brasileiro. E aí quero te ouvir, Massa, porque no meu coração, se você perguntar para mim como torcedor, esse ano especificamente eu estou mais interessado nos pontos corridos, estou mais interessado em o Palmeiras manter o pique da remada e seguir na liderança do Campeonato Brasileiro do que propriamente em conseguir a Libertadores. Eu sei, no mata-mata, a gente fica seduzido, vai chegar à semifinal, eu posso mudar o discurso, mas hoje, agora, eu estou mais feliz com o que o Palmeiras... Eu estou feliz com o fato do Palmeiras estar conseguindo melhores resultados nos pontos corridos do que no mata-mata, até porque isso dialoga com o futuro, com o passado recente do Palmeiras nos últimos anos, em que na reta final de 2 campeonatos, o Palmeiras acabou com 2 vice-campeonatos, um perdendo para o Botafogo e um perdendo para o Flamengo, que, não sei, para mim, pelo menos uma dessas 2 conquistas dava para segurar. E eu acho que conseguir pontos agora é uma boa forma de esse ano não escapar o título. Meu caro, olha, pessoal, vamos deixar o like por gentileza, claro. Alternativa A, Campeonato Brasileiro, B, Libertadores, C, Copa do Brasil. Isso. Muito bem. Eu tenho por mim o seguinte: o Palmeiras precisa aproveitar, continuar aproveitando este crescimento e o crescimento da sua torcida por todo o Brasil. O Amit, a turma do Amit, publicou recentemente lá o borderô dos torcedores, né? Dos estádios com os visitantes. E a torcida do Palmeiras também se explica pela fase do time, liderança e tal, né? O frisson que é ver esses jogadores, o Abel, enfim, todos quando saem do estado de São Paulo são super bem recebidos em qualquer lugar do Brasil. Eu penso um pouquinho mais adiante. Qual é o meu pensamento? É uma forma de pensar que as pessoas normalmente desprezam, que é um crescimento, pensar num crescimento sustentável. Esse é o milagre da multiplicação dos pães, né? E se consolidar no Brasil, diante do nosso público, diante das nossas crianças, né? Ser campeão brasileiro novamente, para mim, seria fundamental. Se eu tiver que escolher, até para consolidar esse crescimento. Porque o que acontece? Na região sudeste, onde você tem São Paulo, Corinthians e tal, ainda impera muito a questão, a relação familiar, filial, né? O filho vai torcer pro time do pai, por exemplo. Coitado, São Paulino, os meninos meninos e meninas são paulinas estão sofrendo, porque não ganha porra nenhuma e não vai ganhar nada muito grande nos próximos anos. Mas ainda tem aquela questão familiar de levar os meninos e as meninas no estádio, né? A lembrança do pai, do avô, do tio, isso acaba pesando. Mas a gente vê um crescimento gigantesco da torcida do Palmeiras fora da região sudeste, porque aí não tem apelo.
não tem como. O cara vai torcer para o time que está sempre, né, um menino, tal, protagonista. O Palmeiras é sempre protagonista. Pode não ganhar, como foi o ano passado. Pode ganhar um campeonato ou dois ou nenhum, né? Isso faz parte do jogo, é futebol. Então eu gostaria, se tiver que escolher um dos três, pela ordem, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, porque imagino que isso vá consolidando ainda mais o crescimento da nossa torcida. E não tem jeito, para o Palmeiras crescer ainda mais, sem este modelo Nubank Park, futebol, categorias de base, para ter um crescimento sustentável nos próximos 10 anos, como aconteceu nos últimos 10, é preciso que a torcida do Palmeiras cresça para que o Palmeiras possa crescer e aparecer mais, né? Com a base de torcida grande, a negociação de TV é outra, a audiência é outra, então você começa aí galgando um lugar e assumindo uma posição de segundo lugar aqui na região sudeste, incomodando eles, né? Porque nós somos a pedra do sapato deles. A maior goleada da história é nossa, a maior quantidade de títulos sobre o rival é nosso. Você sabe que outro dia, Yamin, eu tava vendo aqui, 69, nós tiramos o título deles também, né? Mas só para responder a tua pergunta, o Almada já deixou claro, agora, já tinha falado isso para o Palmeiras em janeiro, mas reforçou agora para o Flamengo que não tem a intenção de jogar no Brasil, tá? O Paulo Alexandre Martins, é verdade que o Abel Ferreira vai para o Fulham? A pergunta é do Denner Luiz Calegari. Não, Denner, nenhum movimento nesse sentido, inclusive o empresário do Abel tem pouquíssima entrada nos clubes ingleses, tá? O Hugo Cajuda é muito forte no Brasil, mas no futebol inglês ele passa meio despercebido. São Paulo está mesmo negociando com o Arthur Chaves. Fora Abel. É muito dividido esse tema do Abel, cara. O Marcelo Fernandes aqui, ó, de novo. Mas o Abel não recusou o Tottenham porque iria para o Fulham. Fica tranquilo, Marcelo. Como disse o Romário outro dia, se o Romário jogasse bola, um dos maiores jogadores da nossa história, falou, se eu ainda jogasse, tivesse jogando no Palmeiras e recebesse uma proposta para ganhar mais na Premier League, para ser o 8º lugar, eu ficaria no Palmeiras. O Palmeiras te dá condição de brigar por título. O Palmeiras não deixa nada para trás para ninguém. Só o superchat do Gusson. Tem mais um superchat. Põe na tela, vai lá, Vicky. Na sua voz fica mais agradável. Eu vou vai falar lá. porque ele me deu moral. Concordo com a Vicky. Ele quem? Ele quem? O Gusson. Ah. Gusson 1000. Valeu, amigo. Gusson 1000, concordo com a Vicky. Hoje não trocaria, mas no fim do ano é tchau. Mas isso pelo menos... Mas ele falou assim? Ele falou tudo assim? Pela toquinha, no fim do ano é tchau. Mas isso, eu acho que ele não sai e não gostaria que saísse, mas isso pelo menos é mais racional. Se vai trocar, que troque no final do ano, da temporada. que inclusive, para quem era favorável à saída dele, a janela para essa saída seria final de 2025. Só que não saiu, então agora aguarda até o fim da temporada. Eu não iria chorar se ele saísse com o título, ele mesmo ia sair sorrindo, feliz, ó, tchau. Tô os títulos pra vocês, mais uma Libertadores. Imagina o cara ia sair como tricampeão da Libertadores. Você acha que ele ia perder a oportunidade de fechar com essa chave de ouro? Se o Abel ganhar a 3ª Libertadores, o Abel passa a ser automaticamente cogitado como um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Ele transcende o Palmeiras e entra num nível para ser um dos maiores treinadores. Ele já não está nesse nível? Eu acho que ainda não. Porque pela questão do futebol não ser tão vistoso, ser um futebol mais de competição e não de espetáculo. Então, gente, nós tivemos Tele Santana, Luxemburgo, treinadores extraordinários. Luiz Felipe Scolari, Oswaldo Brandão. Só que chega num nível de conquistas, um cara ganhar 3 Libertadores... Até hater vai ter que Pô, eu lembro do Bianchi, entendeu? No Boca, quando ganhou 3, era o El Brujo. Imagina o cara ganha mais uma Libertadores com a possibilidade de continuar e ganhar uma 4ª Libertadores. Porque você acha que o cara vai achar, ganhou a Libertadores e vai falar, mas o ano que vem eu vou perder. Não, sabe que é difícil. Mas é um negócio que transcende o Palmeiras. Ó, eu tô feliz demais. Eu pedi 425, já passei. Estevão não fez um gol em clássico. Estevão não fez um gol em fase decisiva. Fez contra o Chelsea no Mundial. Nossa. Na Copa do Mundo. O gol inútil. Gol inútil porque o nosso grande Everton falhou depois. Mas depois disso também
Mas, teve tanto mas eu destaque. concordo com o Marcão. A gente não precisa escolher. Escolher é perder. Você escolhe um, você perde o outro. Em termos de Palmeiras, o Endrick é muito maior do que o Não, Estevão. o Endrick é Isso não é uma opinião, isso é um fato. O Endrick pegou a bola e foi campeão brasileiro. O Estevão não conseguiu ter o mesmo desempenho e tá tudo certo, não é? Nem por isso ele deixa de ser brilhante, o nosso querido Messinho. Muito bem, muito bem. Tiagão, Ó, é o seguinte. fale um negócio sério. Porque você criou expectativa. Aí se o pessoal não achar que é sério e não gostar, aí o problema é todo seu, que eu sou desses. Fala aí. Eu tô velhão já, viu? Eu tenho 29 anos de jornalismo esportivo. Eu queria ter dito isso na semana passada, mas infelizmente eu não pude vir aqui. Você começou com 35. E para tentar segurar os jogadores que já fazem parte do elenco. É mais fácil segurar quem já tá ou faz o caixa, vende e traz novos jogadores aí que a torcida vem pedindo, Rodrigo? Eu acho que o primeiro, o discurso interno e externo de não vender é para valorizar o seu produto, né? Claro que chegar alguma proposta irrecusável e o jogador quiser sair, como para mim o Flaco tem esse desejo e vai chegar proposta boa por ele, vai acabar saindo. Isso é natural. Agora, valorizar o seu produto faz parte do negócio também. A gente vê agora na janela europeia, né, todo aquele barulho, o Lise, Julian Álvares, Real Madrid, todo mundo fala que não vai vender. Mas se chegar aquela proposta irrecusável, vai acabar saindo. Então acho que o Palmeiras, ele faz jogo duro, o Palmeiras tem negociado muito bem. Eu acho que pelo valor certo, pode vender um Haaland, pode vender um Flaco Lopes, pode sair mais alguém. É claro que o Palmeiras realmente é o Danilo, essa peça-chave, né? Essa peça-chave para chegar. O Palmeiras tem um time muito competitivo em quase todas as posições, falta talvez um cara com a característica do Danilo, um cara que rompe, um cara que movimenta, que pega o meio, pega uma bola no meio e arrasta, que quebra a linha. Eu acho que o Danilo é esse foco, apesar de, como o Torto falou, e como o Danilo tem isso de projeção. O Danilo, ele vem para a seleção jogando no Botafogo depois de lesões no Forest. Não foi que ele só foi mal no Forest. Ele teve lesão, acabou não sendo aproveitado, volta ao Brasil, dá espaço para trás, né? para ter Lesão minutagem, grave, né? Teve uma cirurgia de perder uma temporada inteira. E ele hoje é uma unanimidade na seleção. Hoje ele é jogador de seleção brasileira, ele não tá como quebrar galho. Ele disputa a posição, tem conversa, tem debate sobre ele ser titular ou não. Então, para ele ter longevidade na seleção, ele pode ter essa longevidade sendo um jogador do Palmeiras, um jogador do Flamengo, um jogador do Botafogo. Mas se ele vai para um time top, não precisa ser nenhum time que vai brigar por título, mas um time que joga Champions League e joga num bom nível, ele fica muito mais próximo da seleção. A gente viu o Ederson sendo convocado agora, um cara de 4 anos da Atalanta, campeão de Europa League, indo pro United. É mais um cara que vai brigar nesse próximo ciclo. O Danilo indo, não, ele não vai para um Arsenal, para um Liverpool, para um Real, para um Barcelona, para um Bayern de Munique. Mas ele indo para um Napoli, para uma Inter de Milão, Newcastle, joga o Bruno Guimarães para um lá. Newcastle, para um time, para um Lyon, para um time que vai estar numa Champions League, que vai estar numa liga grande, vai estar brigando lá nas cabeças da sua liga, eu acho que vai ser um jogador para a seleção brasileira nesse próximo ciclo. Então, a prioridade, eu acho que vai chegar a proposta para o Danilo, é inevitável, pelo que ele está jogando. E pelo que eu acho, porque o projeto que ele joga na Copa do Mundo. O Palmeiras segue atento no mercado da bola e para reforçar seu elenco, principalmente setor de meio campo, cuja contratação de um camisa 5 ainda é uma meta do clube. O Palmeiras quer contratar um velho conhecido, que é o Danilo. Mas para isso, para contratar, o clube carioca, o Botafogo, exigiu 3 jogadores do Palmeiras. Os nomes não foram divulgados, mas segundo o link Alviverde, o Fogão quer peças importantes do elenco palmeirense. A equipe paulista, por sua vez, não deve envolver jogadores na negociação para ficar com o volante, segundo o resenha Alviverde. Palmeiras volta a campo no dia 22 de julho, lá no Couto Pereira contra o Curitiba. Essas foram as notícias do Verdão, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima com mais novidades do Palmeiras.